conhecem, meu nome é Carol Krausch, sou coach de emagrecimento há mais de 2 décadas, especialista em transformação corporal. Opa, tem meu certo. E é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, junto com a minha colega Fabiana Mendonça, que vai se apresentar daqui a pouquinho, e junto com a nossa nutricionista maravilhosa, Juliana Mendonça, que hoje disse que vai contar tudo para a gente. Né? Todas aquelas dúvidas que a gente tem, hoje a gente vai resolver. Então, nós estamos muito felizes com a presença de vocês. Muito obrigada. Nós vamos fazer uma live bem participativa, mas bem dinâmica. E no final tem presente, é isso aí, Fabi? Isso aí, o pessoal está merecendo, né? Tem presente. Mas se a galera for participativo também com a gente aqui, né, Carol? Também acho. Então, conta pra gente, Fabi, quem é você? Eu tô falando diretamente de São Paulo, e você tá falando diretamente da onde? De onde? Gente, boa noite. Eu sou Fabiana Mendonça, faço esse negócio Herbalife já há 12 anos. Comecei como cliente também, como muitos de vocês aqui. Nos meus primeiros 90 dias, eliminei praticamente 10 quilos, aqueles que eu ganhei com um aninho só de casada, né? Às vezes aconteceu com alguém aqui, de casar e engordar. Hoje moro aqui em Florianópolis, bem gelado hoje por aqui. Acho que a temperatura caiu em boa parte do país aí. Então, fiquem tranquilos, que é por isso que estamos aqui, para ninguém perder o foco, para a gente fazer um inverno incrível. Então, a Ju tem aqui estratégias sensacionais para nós, estou muito animada por isso. Trabalho hoje de forma online, atendendo aí clientes do Brasil inteiro, fora do país, e também tem um espaço de vida saudável, cheio de delícias, de gostosuras, aqui na cidade de Florianópolis. Ai, e você falou do frio, Fabi. Eu já tô com o meu chá quentinho aqui. Quentinho não, que tá pelando, Ju. Pelando para ver se aumenta a temperatura. E a gente... Não dá. Então, eu diretamente de São Paulo, a Fabi diretamente do sul do país. E, Ju, você tá onde? Conta pra gente. Olá, pessoal, tudo bem? Eu estou no estado de São Paulo, um pouquinho mais para o interior, aqui, Jundiaí, perto da cidade natal da Fabi, né, Fabi? Fabi Mendonça não é minha parente, e eu sou a Juliana Mendonça, eu sou nutricionista há 19 anos, tenho toda a especialização voltada ao emagrecimento e todo tipo de tratamento, né? A nutrição é funcional, desde a cirurgia até os casos não cirúrgicos, que é a nossa intenção aqui com vocês. Estou aqui no grupo Cross Life e Herbalife há cerca de quase 5 anos já completou aí 4 anos. Para quem ainda não me conhece, eu programo todos os planos alimentares, sejam individuais ou em grupo, desafios, tudo que as unidades de vocês têm aí para oferecer, propostas que os coaches de vocês têm, os planos alimentares são todos elaborados por mim, tá bom? Então, não é nada tirado da cabeça de ninguém, nenhuma loucura, nenhuma doideira, tudo tem ciência, tem muito cálculo, tem muito carinho por trás, porque eu costumo dizer que sempre que eu monto um plano alimentar, eu penso se eu seguiria, se seria possível eu fazer. Né? Se for algo que seja difícil, eu já ia falar, eles não vão fazer, porque se a nutricionista está achando difícil, que dirá quem está recebendo. Então, eu sempre penso com muito carinho em tudo, tá bom? Ai, Ju, graças a Deus você falou isso, porque tinha gente achando que era eu, era a Fabi, era a Marcela, era a Tiene, aí, ó, pronto. Já foram apresentados, já se conhecem, sensacional. A gente precisa, no futuro, fazer um evento presencial, viu? Eu só vai ter uma disputa territorial aqui, mas eu acho que a gente pode até fazer 2 eventos, né? Um no sul, outro no sudeste, mas enfim. Bora para a gente conversar. Ô, Ju, eu queria abrir com a primeira grande pergunta. Tem um monte de perguntas para você. Você está preparada? Opa, vamos lá. Mas a primeira é o seguinte. Uma pessoa perguntando por que, afinal de contas, que a gente diz que o inverno, no frio, é a melhor hora para se cuidar, é a melhor hora para investir em resultado, em querer ter resultado, mas justamente é o momento em que a gente fica com mais fome. Então, assim, isso não é conflitante? Explica para a gente, por favor.
é um grande dilema, né, que a gente fica aí nessa história toda, até por conta da nossa criação, dos hábitos. Aqui a gente tem literalmente pessoas de norte a sul do Brasil, com hábitos diferentes, porém todos nós somos, primeiro, criados pensando que a alimentação ela tem esse carinho, esse aconchego, é a nossa coberta no frio, né? Então, quanto mais eu como, mais eu vou aquecer meu corpo. E a gente tem uma ligação muito forte com carboidrato. Sempre a gente acha, tá calor, a gente precisa de um carboidrato na forma de sorvete, tá frio, a gente precisa de carboidrato na forma de doce, chocolate quente ou sopas riquíssimas em carboidrato, e a gente está sempre nesse looping, nesse vício. E na prática, a gente percebe que isso se torna muito difícil. O que eu digo para vocês? Existem várias estratégias para a gente seguir o caminho certo, né? Primeiro, não adianta a gente chegar lá no final do ano, naquele desespero para ter o corpo do verão, e não pensar em nada disso no inverno. Então, esse é o primeiro grande gatilho, o primeiro grande motivo para a gente tomar cuidado com a nossa alimentação agora. Muita gente pode achar difícil, mas vamos lá. Tem várias estratégias para a gente seguir, mas uma coisa que é muito importante, pessoal, o inverno não é uma época propícia para engordar. Quando você faz a estratégia correta, o inverno é a época ideal para perder peso. Ai, mas como assim, Juliana? Sempre no final do inverno, todo mundo acaba ganhando peso, 2, 3, 4 quilos, chega lá na estação seguinte aí, tá todo mundo desesperado. Por quê? Porque não prestou atenção, porque acabou usando roupas mais largas, não prestou atenção e acabou aí se rendendo às diversas tentações que o inverno oferece. É bem verdade? Né? Tem aí lugares no Brasil que tem aí as festas juninas, depois tem as festas julinas, e tem os encontros de feijoada. É verdade, tem tudo isso. Mas, se mesmo participando de todos os eventos que você for convidada, você seguir um plano, você seguir a quantidade correta, vai ser mais fácil emagrecer no inverno do que emagrecer no verão. Tá? O nosso gasto calórico no inverno, ele é maior do que o verão. Essa é uma informação muito importante, porque o nosso corpo, ele precisa se manter aquecido, então ele queima muita caloria para manter a nossa temperatura, coisa que não é necessário no verão. E aí, a gente tem muita estratégia para isso, né? Olha aí as meninas, né? Tanto a Fabi como a Carol dizendo que estão aí com um chazinho fervendo, que é o quê? Praticamente 0 caloria, 0 carboidrato, não está impactando na saúde, né? De forma negativa, eu digo, né? Porque de forma positiva tá, mas não tem esse impacto negativo e vai terminar o dia plena e sem nenhum tipo de abuso. É diferente de estar preparando um super chocolate quente só rico em açúcar, que a gente também vai falar que tem opção de chocolate quente que é rico em proteína e pobre em carboidrato. Isso hoje em dia já é possível. Ô, Ju, adorei você falar que a gente vai terminar a noite plena. Fabi, já ganhei. Já valeu estar aqui. Não, mas é verdade. Gente, deixa eu falar uma coisa. Não sei se vocês já perceberam, mas eu percebo, é muito claro isso em mim. Eu faço muito mais xixi no inverno do que no verão. Por quê? Isso prova o que eu acabei de falar, que o nosso metabolismo está muito mais acelerado. Você mantém a sua rotina de todos os dias, mas quando os dias estão mais frios, se você perceber, a sua frequência de fazer xixi ao longo do dia é maior, por conta desse metabolismo acelerado, tá? Não, achei top. E o chá, para mim, Ju, não só ele é um auxiliar, auxilia em tudo isso que você falou, mas ele também me dá esse aconchego, né? Esse calor mesmo. Ele aumenta a temperatura basal, né? E faz com que a gente passe menos frio, não é verdade? Sim, com certeza. E quando o chá tem chá verde,
cafeína, ele vai naturalmente acelerar o metabolismo. Então, a temperatura dele, só o fato de você estar ingerindo ali a água quente para o preparo desse chá, já te ajuda, porque é esse calor que a gente precisa. E os ingredientes dele que fazem, aí você adiciona uma canela, dá para, né, gengibre, dá para ainda incrementar o chá, se você quiser. Vai te aquecer ainda mais, né? E você fala, nossa, e como é possível? É gostoso e tem 0 caloria ao mesmo tempo, né? Porque o que as pessoas dizem, se é gostoso, cospe que faz mal e que engorda. Não é assim? Que o dito popular, a Nutri sempre escuta isso, tá, gente? Eu fico muito triste. É que essas Porque eu pessoas não luto para foram dar ainda no coisinhas gostosas para espaço. vocês. É Oi? que essas pessoas ainda não foram no espaço, mas tudo bem, a gente convida, né? Então, legal, Exatamente. muito legal. Tem uma outra pergunta aqui, que foi a É. pergunta que eu mais recebi hoje e que acho que a Érica, Fabi, vê aí que você sabe que eu não sou muito boa nisso, acabou de fazer. Ela perguntou Hum, sobre diabético, não foi isso? Eu Isso. recebi muitas perguntas sobre isso. Ó, tem uma pergunta aqui que eu não sei se é a mesma da Érica, tá? Tá falando assim, diabéticos e pré-diabéticos podem tomar suplementação, o produto da Herbalife? E qual é a diferença, né? Se tem alguma diferença entre quem é pré-diabético, diabético por maus hábitos ou insulino dependente? Você pode falar para a gente um pouquinho sobre isso? Então, vamos lá. Primeiro, né? Se você está numa situação de diabetes, pré-diabetes, resistência à insulina, intolerância à glicose, qualquer uma dessas condições, síndrome de ovário policístico, que vai interferir em tudo isso. Primeiro, você já precisa de um acompanhamento nutricional. Esse é o primeiro ponto para que eu consiga direcionar melhor você. Mas o maior ponto de atenção que tem em todos esses problemas aí de saúde que a gente citou é o controle do carboidrato. Então, é a restrição, não é a exclusão, mas é o equilíbrio, o controle contra o excesso de carboidratos. E, em contrapartida, se eu não posso ingerir carboidrato, eu vou ingerir o quê? Então, é aí que eu tenho que incluir fibras, eu tenho que caprichar em proteínas de qualidade, componentes anti-inflamatórios no meu organismo. Então, é basicamente isso. Então, fibra, eu vou encontrar em salada, fruta, legumes e suplementação de fibra. Então, quando, né, associando aí a dúvida, né, aí da nossa querida aí perguntando a respeito do diabetes e do pré-diabetes, né, e da suplementação, então nós temos os suplementos de fibra e nenhum deles é contraindicado. Muito pelo contrário, é indicado o consumo porque a fibra vai controlar essa glicose, vai ajudar, ela serve como uma esponjinha, é como se tivesse açúcar circulando lá no nosso sangue, a fibra chega, ela absorve o excesso de açúcar. A proteína, mesma coisa. A proteína ela vai ter uma função de aumentar saciedade e automaticamente fazer com que não se queira ingerir tanto carboidrato. E nós temos a nossa necessidade de proteína, né, de mais ou menos 1,5 grama por quilo de peso. Então, uma pessoa de 70 quilos precisa de cerca de 100 gramas de proteína por dia. Uma pessoa de 50 quilos precisa de cerca de 75 gramas. Pega seu peso e faz vezes 1,5. É mais ou menos isso, tá? Mas só para vocês terem ideia. E aí, quando você pega um bife de 100 gramas, ele vai ter 25 gramas de proteína. Então, para você atingir, por exemplo, os 100 gramas, se faz necessária essa proteína. E aí a gente encontra em shake, que tem uma distribuição legal entre carboidrato e proteína. A gente encontra o whey protein, que é o meu, eu acho muito importante, porque o whey protein, ele só vai ter 3 gramas de carboidrato por porção para 25 gramas de proteína em uma única dose, né? Ele tem, para ser muito exata, tem 128 calorias, é muito pouco, né? Não dá aí cerca de 10% da necessidade do dia. Então, é uma excelente alternativa. Assim como um anti-inflamatório, que poderia ser o quê? Um suplemento de ômega 3, que também não tem contraindicação, muito pelo contrário, eu incentivo muito todas as pessoas a consumirem ômega 3.
São alguns exemplos aí da suplementação, né? Que é muito comum. Show de bola. Eu posso fazer uma pergunta inusitada, Carol, para a Ju? Deve. Hoje é o dia de fazer pergunta inusitada. Lá vem. Fabi, hoje eu não saio daqui enquanto eu não descobrir como é que eu volto para o meu corpo de 25 anos. Você não tá entendendo? Tamo junto, Carol, tamo junto. Assim, ó, Ju, tudo tão perfeito que você está dizendo, e aqui tem muitos coaches, muitos clientes, né, que usam, que têm resultados incríveis. A Érica, que fez a pergunta do diabetes, ela eliminou ouvintes já mais de 30 quilos. Usando inclusive, tem uma pessoa que eu conversei com o coach dela ontem. Gente, ontem ou antes de ontem, que ele é diabético, ele já infartou, é de uma unidade daí de São Paulo, e ele passou comigo e eu passei, né, organizei toda a alimentação dele, ele desmaiava quando fazia atividade física. Com uma semana de mudança na rotina, ele parou de desmaiar, ele parou de passar mal, a glicemia dele controlou, né, tenho aqui a mensagem no WhatsApp com a coach aí, agradecendo muito. Então, assim, sem medo de ser feliz mesmo. Legal, não, perfeito. E aí, com tudo isso que a gente sabe que a nutrição consegue fazer, ó, a Érica acabou de confirmar aí, corpinho de 20, agora 32 quilos eliminados, com a ajuda de um coach, com as orientações que a gente recebe da Nutri, usando a suplementação. A Ju já falou aqui dos benefícios do chá verde, a quantidade de proteína, de fibras, e tudo isso a gente sabe que nós precisamos e que nós temos na nutrição Herbalife. E aí, a minha pergunta é a seguinte, Ju. Essa semana mesmo eu ouvi assim, ó, ela vai te chamar, Ju. Ela falou, Fabi, você tem uma nutricionista que você possa me indicar? Porque eu tomo Herbalife já há 20 anos e todas as Nutri que eu procuro, elas não querem aceitar que eu tomo Herbalife. Assim, enquanto eu não achar uma Nutri que aceita Herbalife, eu não vou parar de procurar. E aí eu falei de você e ela vai te chamar. Então, a pergunta é, por que as Nutri não apoiam, não entendem ou não incentivam o uso da Herbalife com todos esses benefícios, né, que você está comentando e que a gente sabe que tem? Você consegue explicar para nós esse mistério? Fabi, tem alguns pontos, né? Há 20 anos, eu me formei lá em 2003, né? E eu já conhecia muitas pessoas da Herbalife, e não existia o conceito que existe hoje. Não existia essa mentalidade que tudo tem que ser trabalhado, né? Que a atividade física é importante, que a nutrição inteligente é importante, e que a mudança de mentalidade é importante, e que não dá... qual era a mentalidade que foi apresentada e que eu acho que enraizou na cabeça das pessoas e muita gente não conhece, não se atualizou, porque eu penso que seja uma falta de atualização, né? É um preconceito que já está ali estabelecido e as pessoas não se atualizam. A Herbalife, ela se atualizou tanto, então hoje em dia, o que o médico fala? Que precisa ingerir fibra, que precisa de ômega 3, que precisa de cálcio e vitamina D. A gente bem sabe agora do Covid, né, que pessoas com deficiência de vitamina D tinham uma evolução muito pior. O whey protein, eu prescrevo whey protein para os meus pais que já têm mais de 70 anos de idade, porque o whey protein, por exemplo, ele não tem relação com atividade física, ele tem relação, que muita gente pensa, né, nossa, eu vou tomar whey protein e vou ficar, nossa, mais sarada que a Graciane Barbosa, né? E em 5 dias. Não é assim, não serve para isso, né? O whey protein serve para suprir a nossa necessidade. Colágeno, né? Quem nunca ouviu na vida que é importante fazer suplementação de colágeno? E tudo isso a Herbalife tem. Então, por quê? Né? Só que as nutrições, basicamente assim, lá na faculdade de nutrição, a gente não aprende sobre marcas de produtos, né? A gente não tem que defender nenhuma marca específica, né? Aqui eu não defendo uma marca, eu defendo uma ideia, né? É diferente. Então, não fala, olha, compre produto de tal marca, olha, tal marca. Então, já existe esse preconceito, né? Então, é por isso, e quando assim, e aí esse preconceito é o quê? O que o nutricionista aprende a fazer lá quando ele sai da faculdade? Montar cardápio, né? Basicamente, claro, tem muita coisa por trás, mas a gente monta planos alimentares. E aí chega uma pessoa lá de cara e fala assim, tô tomando um substituto de refeição, parei de comer e tô tomando Herbalife.
né? Isso, para o profissional que não está atualizado, fere o ego dele. Fala, nossa, eu não vou ter que planejar um plano alimentar, basicamente, né? Uma forma muito errônea de pensar. E quando há 20 anos atrás, eu já fui convidada para trabalhar na Herbalife. E como não existia toda essa mentalidade, eu disse não. Só que, né, de 10 anos para cá, eu conheci todas essas mudanças, toda essa evolução, e aí deu certo de trabalhar. Aí, quando, né, eu voltei aí a ter contato com todos vocês, eu falei, bom, nesse esquema, eu super topo trabalhar, porque tem todo o material que eu preciso. E não é mais, porque assim, o que a gente quer, né, gente? O que o nutricionista quer? Que todo mundo mastigue. E antigamente, o que era? Só existia a receita do shake, só existia um shake substituto de refeição. E é essa a mentalidade que as pessoas têm. E hoje em dia, não. A gente faz coxinha, a gente faz pizza, faz escondidinho, chocolate quente, chá gelado, chá quente, tanta coisa aí, né, que nem tem a cabeça tudo que a gente faz. Né? Croquete de carne, quibe, panqueca, né? Até ceia de Natal a gente faz, né? Então, assim, hoje em dia os produtos, eles são inseridos na nossa rotina, né? Em vez de ficar se enchendo de farinha e leite, existe o Nutreve, por exemplo, que é um grande coringa que vai substituir. Então, foi inserido no dia a dia e a família toda pode participar. Só que a maior parte dos nutricionistas ainda não conhece isso, né? Prescreve o whey protein, o ômega 3, o colágeno, vitamina D, mas de marcas aleatórias, né? E que muitas vezes podem nem fazer tanto resultado assim. Como a gente sabe, né? Tudo quanto é produto, né? Que a gente compra e não sabe a origem, não vai surtir efeito, né? Ô, Ju, tem uma pergunta aqui que quando eu recebi, eu falei, nossa, gente, né? Não tem exatamente a ver com o trabalho que a gente faz. E aí, comentando com uma participante do meu espaço hoje, eu falei, nossa, Carol, mas está uma polêmica, vou polemizar aqui a live, em relação a isso. Eu nunca ouvi, tá, falar, mas vamos embora. A cliente me perguntou o seguinte: se para cozinhar é melhor banha de porco do que óleo. Tá essa polêmica mesmo? Tá pegando aí? Porque eu não tinha escutado nada disso. Faz tempo que existe até essa polêmica, né, sobre a defesa da carne de porco, da banha de porco. Mas, gente, inclusive óleo de... Não só, eu fazendo até um gancho aqui, indo além, sobre o óleo de coco, né, embora ele seja vegetal. Mas a banha de porco, gente, é uma gordura de origem animal, é uma gordura saturada, que vai entupir as artérias, vai aumentar risco de doenças cardiovasculares, né? Então, não é a melhor estratégia. Qual é o melhor óleo para se cozinhar? Azeite de oliva extra virgem. Se puder ainda ser muito mais específica, se você puder escolher entre o azeite de oliva extra virgem, italiano e grego, é melhor ainda. Ai, Juliana, grego? Ok, não é qualquer mercado que a gente encontra um azeite grego, mas italiano a gente encontra, né? Por quê? Porque é a região do Mediterrâneo. Já ouviram falar da dieta do Mediterrâneo? Aquela dieta que é cheia de azeite, de castanhas, de carnes magras, de verduras, de legumes, de fruta, né? E aí tem o azeite. É o melhor tipo de gordura. Mas, independente disso, quer dizer que nunca pode comer gordura de porco? Não, claro que pode, né? Mas as carnes, o consumo das carnes, ele tem que ser variado, né? A Ana Paula está perguntando a alta temperatura do azeite. Eu não consegui ler a pergunta inteira, mas assim, tinha-se uma dúvida se quando o azeite é levado a alta temperatura, se ele perde as propriedades. A grande novidade é não perde as propriedades, gente. Não perde, tá? E isso eu falo mesmo com propriedade, tenho aí tido acesso a estudos muito recentes, até porque eu acabei de fazer uma formação em nutrição funcional voltada ao emagrecimento, e é uma das aulas que se fala lá, porque é um questionamento mesmo, então não se perde. É para ficar fritando coxinha com azeite?
Não, gente, com nenhuma gordura, né? Então, assim, a gente não incentiva o consumo de imersão no óleo, sabe? Pastel de feira, batata frita, né? É proibido comer? Não adianta vocês dizerem para mim que nunca ninguém vai comer uma fritura, porque até a nutricionista come. Mas tudo tem que ser planejado, espaçado, mas a gente não está falando aqui das exceções. A rotina, você vai temperar, fritar um temperinho do arroz, do feijão, do seu refogado, vai adicionar ali num refogado, enfim, tudo que você vai fazendo no fogo ou no forno, prefira azeite, tá? Claro que eu não vou exigir aqui que seja azeite grego ou italiano, não é isso. Mas sendo extra virgem, é o melhor tipo. E a banha de porco, não aconselho. Não aconselho nem óleo de coco, tá? Porque ambos podem aumentar o nosso LDL, que é o colesterol ruim, tá bom? Ô, Ju, a Márcia levantou a mão. Fabi, como é que faz para a Márcia perguntar? A Márcia e o Maurício, do Shake Conceito. Ah, sim. Márcia, é só abrir seu microfone. Deixa eu ver se eu consigo abrir o microfone dela aqui. Só um detalhe aqui, a Érica fez um comentário aqui. Por incrível que pareça, o médico que passei me elogiou e incentivou a utilizar produtos Herbalife. Olha que legal, né? É uma pessoa que já está atualizada, né? E que sabe tudo que tudo que tem, todas as oportunidades. Márcia, você tem que abrir seu próprio microfone. Eu não consigo abrir para você. Tem um microfone, é só clicar, ele vai aparecer para você. Eu só consigo fechar, mas para. Ah, ela conseguiu. Oi, Ju, não, eu levantei sem querer. Desculpa. Márcia, aproveita e já pergunta. Não, tá ótimo. Estou entendendo tudo aqui, nenhuma dúvida por enquanto. Parabéns aí. Que bom. Então, tá bom. Tem mais pergunta por aí, Fabi? Que aqui tá chegando um monte. Tem sim. Quero fazer uma pergunta. Desculpa. Opa, oi, Andréia. Oi, vou deixar aqui, ela é manezinha, gente, aqui de Floripa. Seja bem-vinda, Andréia. Pode perguntar. Obrigada. Eu queria fazer uma pergunta se a maca peruana, o gengibre em pó e o pecílio quebra o jejum. Não quebra. Não quebra? Pode consumir. Não quebra. Consumir dentro de um chá. Pode. Porque eu faço jejum intermitente, eu quebro o meu jejum no shake da Fabi. Olha só, muito bem. É sempre importante, Andréia, é muito legal você tocar nesse assunto, porque a quebra do jejum e essa janela de alimentação, ela precisa ser muito bem feitinha, né? Senão, então, assim, tem aquele momento do jejum, que é muito legal para o nosso organismo, mas naquela janela em que é o momento de comer, né? Todas as horas de realizar a alimentação, sempre fazer aí refeições saudáveis, né? Só um parênteses aqui. Porque, na verdade, assim, eu tomo chá de manhã, durante o período do jejum, porque o jejum eu quebro ele ali por volta de 13 horas, 14 horas, né, que eu acabo ele mais tarde. Então, eu consigo fazer ele, assim, de umas 16 horas, às vezes até passa um pouco mais de 16 horas, né? E quando eu quebro, geralmente eu quebro com shake, mas nesse período, como pode, água, café preto, e eu não tomo café, então eu tomo chá, né? Sem problemas. Mas aí eu estou tomando a maca peruana devido até o período de pré-menopausa, tudo e tal, me falaram que é muito bom, e eu coloco na água. Aí outro dia eu estava questionando com a Fábio, né? Fábio, será que quebra? Será que não quebra? Não vai quebrar, e nem o psyllium e nem o gengibre. Nem o gengibre. Pode consumir. Não, pode consumir. Tá? Então, tá, porque eles não são fonte de carboidrato, nada disso, não vai atrapalhar o teu jejum, tá bom? Fica tranquilo. E outra coisa que, fora isso, tudo quebra. Aí mesmo que você use um colágeno, vai quebrar, porque daí já é uma fonte maior de aminoácido, né? Ou fruta. Mas, Andréia, a Fabi, ela tem todo o protocolo já feito pela Ju,
Já você pode pedir para ela que ela vai te explicar detalhadamente, porque como nós somos coaches diferenciados, com uma nutricionista maravilhosa como a Ju nos apoiando, a gente já tem todas essas informações para vocês, tá bom? Então eu vou cobrar a Fabi. Ou liga hoje, quando terminar para a Fabi, que ela te passa tudo. A Célia quer fazer uma pergunta, né, Célia? Quero, tudo bem, gente? Obrigado, boa noite. viu? Deixa eu falar, não tinha falado boa noite para vocês. O melhor, ela estava falando em jejum, é bom acordar e ficar em jejum até meio-dia, 1 hora, é isso que você faz? Até as 2? Eu faço isso. O ideal é para quê? Deixa eu só te explicar uma coisa. Existem várias horas de jejum, né? Então, tem o jejum de 12 horas, de 14, de 16, e que a gente começa a pensar, a calcular esse jejum a partir, por exemplo, hoje, você jantou 7 horas da noite. Certo. Aí você já começa o jejum. Se você comeu 7 da noite e vai acordar e tomar um café da manhã 7 da manhã, isso já significa que você fez 12 horas de jejum. Tá, entendi, certo. Tá? Entendi. Aí, se você for tomar o café da manhã só às 9, são 14 horas de jejum. Às 11 da manhã, vai ser 16 horas de jejum. Tudo depende da sua última refeição na noite anterior. E aí existe aí, como a Carol falou, todo esse protocolo, né? Que cada um tem um nível de preparo para isso, ou mesmo de necessidade, para fazer isso, tá bom? Não é só enquanto está acordado, não. A vantagem desse jejum qual é? São várias. Aí, sério. Oi, Ju, desculpa. Pode falar, Carol. Não, eu só ia falar para você, Célia, que eu vou participar. O seu coach, a pessoa que cuida de você, foi a mesma coisa que eu falei para a Andréia. Como são vários protocolos e tem que ver o que se adequa melhor à sua rotina, conversa com ela, porque a Ju já fez para a gente. Toma conta, tá certo. Qual é o melhor para a tua rotina, tá bom? Entendi. E lá também já tem toda essa explicação de todos os benefícios, os efeitos no corpo, tem um material bem completo, viu, Célia? Tá bom, tá certo. E o Herbalife é bom, é melhor só essa, é leite ou água? O bom é água, pode ser água, não faz diferença? Para preparar Herbalife? Para preparar com leite, por exemplo, o shake. Ele fica mais... Tudo depende da necessidade que você tem, mas o ideal é que ele seja preparado ou com leite desnatado ou com o Nutrev, que é o leite vegetal da Herbalife. Está certo, entendi. Tá bom? O Nutrev daí, é o melhor. Quando você mistura o shake com esse leite, ele se completa na quantidade tanto de proteína como de carboidrato, entendeu? Fica uma refeição completa. Entendi, tá certo. Tá? Obrigada, tá bom, valeu. Imagina! Ô, Fabi, tem mais pergunta por aí? Eu tenho, Carol, até acho que emendando um lance aí do jejum, né, que o pessoal interagiu legal, é uma pergunta que é muito comum, Ju, acho que é legal, independente de quem faz o jejum ou não. Por que é importante começar o dia com proteína? A nossa primeira refeição. Isso. Na verdade, né, a Fabi, a proteína ela tem que estar presente em todas as refeições. Né? Esse é um ponto importante. Então, já mudar um pouquinho esse conceito de que a gente está sempre atrás da bendita bolachinha, né? Bolachinha, biscoitinho, pão, tudo que é à base de farinha, chocolate, e trocar por proteína. Por quê? Já vai te gerar uma saciedade maior logo ao acordar. Não que não deva ter carboidrato, né? Porque quando a gente faz o consumo do shake, por exemplo, que é uma das nossas propostas, é consumir o shake logo ao acordar, ele tem uma porção ali até que importante de carboidrato. Então, não se deve zerar o carboidrato. Não é que tem que ser uma dieta zero carbo e riquíssima em proteína. O problema é aquele famoso café e pão, né? Que todo mundo faz, aquele pão com manteiga com café e açúcar, tem zero proteína, praticamente, e é só carboidrato. E aí todas as pessoas chegam até nós com toda essa dificuldade de atingir aí a saúde e a qualidade de vida que deseja. E quando começa a colocar a proteína, percebe que automaticamente o consumo de carboidrato cai, a gente fica menos viciado, menos dependente do carboidrato, sabe? Tira tudo da minha vida, só não tira meu pão e meu açúcar,
né? A gente para de ter essa mentalidade de viciado em açúcar, porque o açúcar ele só vicia, dá uma falsa sensação de que a nossa vida depende dele. E a proteína, sim, proteína é responsável por produção de hormônios, de manutenção de pele e todos os nossos tecidos, cabelo, unha. Então, já falei de todos os hormônios. Então, gente, hormônio do emagrecimento, hormônio do crescimento, hormônio da queima de gordura, hormônio do humor, hormônios femininos, hormônio da tireoide. Tudo. Nós somos movidos aí a um monte de tipo de hormônio. E mulheres ainda, né, que digam, a gente parece aquele exame de teste de coração, né? Nossos hormônios ficam sempre subindo e descendo. E é a proteína que controla tudo isso. E se você acha que a sua felicidade do dia depende de pão e arroz e macarrão, não vai ter esses benefícios e o organismo vai estar em constante desequilíbrio, tá? Uau! Você sabe que eu canso de te ouvir, cada vez que eu escuto, dá vontade de sair agora e pegar um pouquinho mais de proteína na cozinha. É muita informação, né? Não, Vocês me fazem uma pergunta, eu falo, meu Deus, como que eu vou ser sucinta nisso, né? Porque daria para dar uma aula de toda coisa. Não, mas eu particularmente, não sei aqui o que a galera tá achando, mas eu tô achando incrível, Ju, porque você tá mandando a real, e é isso. A gente precisa comer mais proteína do que carboidrato, e quando a gente vai pro carboidrato, normalmente a gente cai, né, ainda nos carboidratos simples, né, que é tudo farinha branca, refinada. É como se, eu brinco com os meus clientes, eu não sei se eu posso falar assim, aí você me corrige, eu brinco, é como se você pegasse aquela farinha branca, colocasse numa xícara, um pouquinho de água, faz uma pasta e come. Né? É aquilo lá que você está comendo. Gente, é basicamente isso, né? Quando eu era criança, toda vez que eu chorava, que eu caía, que eu levava um susto, a minha mãe já corria na cozinha, pegava umas 2 colheres de açúcar, eu não sei se tem mais gente que passou por isso, e já vinha me trazendo assim, ó, açúcar misturado na água. Eu não sei se só eu fui criada assim, né? Ou se quem tá rindo também foi. Eu. Olha lá, a Andréia, né? Aí, a Célia também, tá sem microfone, mas olha lá, a Érica. Gente, minha mãe já vinha correndo, parecia que aquilo ia cicatrizar meu machucado, ia curar meu trauma, né? Então, a gente é criado assim. O que é açúcar? Açúcar é esse açúcar simples, é um carboidrato mais puro que tem. E por isso que sempre no nosso dia a dia, tô estressada, fui ferida de alguma maneira, física ou emocional. Eu quero eu quero aquilo que vira açúcar rápido, né? Porque isso, de forma inconsciente, me remete à água com açúcar lá, que a minha mãe, no caso, fazia para mim, né? A gente foi criado assim, com carboidrato, né? Bolo da avó, pão, macarrão, arroz, né? E açúcar, né? Então, tem muito disso, né? Então, por isso que eu ouço muito quando as pessoas agendam a consulta comigo, por exemplo, ai, não tira meu pão, não tira meu açúcar, não tira, né? Que é o milagre, que é a transformação, mas quer ficar ali agarradinha no vício, né? Que eu entendo que tem muita raiz emocional, afetiva, né? Mas a gente precisa cortar isso, né? Não tem relação com a nossa saúde, com o nosso corpo. Então, deixa o carboidrato para lá um pouquinho, não tudo, né? E foca na proteína. Saudáveis, lógico que tem. Gente, eu costumo dizer, frutas, 95% delas é praticamente fonte de carboidrato. Vários legumes são fonte de carboidrato. Arroz integral, que seja, aveia, é fonte de carboidrato. Então, a ideia não é zerar carbo, né? Mas é comer o carboidrato certo, na maioria das vezes. Né? Show de bola. Ô, Ju, a gente vai deixar o carboidrato e a proteína um pouquinho de lado, porque chegou uma pergunta que eu acho que é uma dúvida de muita gente. Perguntaram assim, se o multivitamínico engorda? Não, 0 caloria. 0 caloria. Vitaminas, minerais, 0 caloria, tá bom? Assim como o ômega 3, tá? Não tem caloria. O que tem caloria? Fibra, mas assim, a dose da fibra tem 5 calorias. Gente, isso não é nada. Se você andar até a porta, para abrir tua porta, você já queimou, tá? Então, fiquem tranquilos, 0 caloria. E nessa mesma linha tem uma outra pergunta sobre a maltodextrina.
Qual é a Porque, assim, dúvida? afinal de contas, é prejudicial, ajuda, porque tem no shake. Ajuda, não Então, a ajuda? Como é que é? maltodestrina, gente, é o carboidrato que eu disse para vocês que está presente no shake, tá? Maltodestrina é carbo, né? Por quê? Porque nós precisamos do carboidrato, mas em concentração adequada, na quantidade certa, né? Porque se não tivesse, seria whey protein, né? Seria proteína quase pura. Então, é um produto que ele é. Gente, é como arroz e feijão. A gente nunca. Se alguém não come arroz e feijão, quem já passou comigo, eu falo para comer. Né? Faz parte esse carboidrato, essa energia, porque é assim, gente, a proteína, ela serve, por exemplo, na produção daquele monte de hormônio. Mas os carboidratos são a nossa fonte de energia. A gente não vive sem. Senão a gente viveria sempre num estado que se chama cetose, que não é para ficar o tempo todo com zero carboidrato. É como a gasolina de um carro. Então, a maltodestrina é como a gasolina de um carro. A gente não pode nem andar com o combustível na reserva e nem colocar mais combustível do que o nosso tanque suporta. E é por isso que as pessoas engordam, porque querem colocar mais combustível do que o tanque suporta. Você quer colocar mais combustível do que a distância que você vai percorrer. E então, a maltodestrina consumam, mesmo os diabéticos, não tem problema, tá bom? Tá tudo calculado, tá? Tá tudo já dentro do nosso plano, sem problema nenhum. Tá? É E sensacional. quanto tempo a gente consegue andar na reserva sem o arroz e feijão, mas com outro tipo de carboidrato? Não entendi o começo da sua pergunta. Quanto, né, assim, você falou, né, com o tanque cheio. Então, a gente tirando arroz e feijão, com quanto tempo a gente consegue andar na reserva aí de carbo? Então, tudo depende, é porque eu não aconselho que se ande tanto na reserva. Tudo depende da estratégia, né? Fazer uma cetose por um tempo, para dar um choque no organismo. Tudo depende de como o seu organismo ele vem reagindo, de como, se ele está tendo resultado ou não. Então, pode ser uma estratégia. E assim, 5 dias de cetose, que é sem o carboidrato, e depois no sábado e no domingo, por exemplo, coloca um pouquinho, mas isso é um tipo de estratégia, tá? Ficar sempre muito na reserva, fica aquela pessoa abatida, sem ânimo, de mau humor, pode dar dor de cabeça, indisposição, o dia não rende. Né? O grande problema que eu vejo é assim, muita gente sente culpa em comer. E não é para sentir culpa. Às vezes as pessoas queriam uma formulinha mágica que toma o shake no café da manhã e não sente fome o resto do dia. E também não é essa a intenção. É normal, é fisiológico, inclusive, a gente lembrar da comida a cada 3, 4 horas, pelo menos. E tá tudo bem. Não quer dizer que a gente é um monte de viciado em comida que fica pensando. É normal, depende muito da atividade de cada pessoa. Né? Então, eu não aconselho, tudo depende da reação de cada organismo. Tá ficando de mau humor, indisposto, acordou, parece que passou um caminhão por cima, parece que lutou a noite. Sabe quando a gente acorda cansado? É sinal de que as coisas não estão indo bem. Então, se atentar aos sinais. Cada organismo reage de uma maneira e vai precisar de uma estratégia diferente. Né? Como o jejum intermitente. Não é uma estratégia que eu comumente, frequentemente aconselho, mas quando a pessoa vem querendo, eu oriento tranquilamente, né? Assim como a cetose, né? Então, são estratégias que a gente vai trabalhando. Obrigado. Fabi, o que mais que chega por aí? Carol, tem uma dúvida aqui que é bem comum, até assim, eu estou vendo que tem bastante gente aqui que é cross-life, a galera que é dos espaços que também treina, é a dúvida sobre o whey. Então, muita gente tem vontade de tomar o whey, não sabe exatamente como, por quê, e a gente tem um whey na Herbalife, o 3W, né, maravilhoso, mas às vezes as pessoas perguntam, eu posso substituir a refeição por um whey? Então, explica isso para a turma, Ju, a diferença de tomar um shake como uma refeição e um whey como um pós-treino. Então, vamos lá.
Esse ponto que você já falou é super importante. O whey, como pós-treino, é uma boa estratégia. Não tomar o whey imediatamente antes do treino, porque antes do treino, se for tomar, o que é ideal é que se tome, ingira carboidrato e não proteína. A gente precisa de uma energia rápida para treinar. E no pós-treino, e é claro, nas 24 horas de pós-treino, o nosso metabolismo ele fica acelerado. Então, o consumo de proteína, ele é importante não só no pós-treino, mas na primeira hora, quando você termina o treino, é a hora de ouro, é o momento de ouro que a gente fala. Não é para você sair de um espaço cross, vai fazer compra no mercado, deixa na casa da mãe, aí busca o filho na escola, aí faz o seu quê, aí toma banho. 3 horas e meia depois você vai ver o que vai comer. Pronto, boa parte do seu treino você perdeu. Você não vai ter esse ganho de massa, a resposta que você espera não vai acontecer. Primeira hora, preferencialmente whey. E você vê, mesmo o whey, o nosso whey 3W, ele tem 3 gramas de carboidrato. Não é 0 carbo, então ele tem um pouquinho. A proteína sozinha, única, exclusiva, ela não tem um bom desempenho. Ela precisa de pelo menos um pouquinho de carboidrato para essa junção de carboidrato e proteína surtir efeito, tá? Então, é diferente de um substituto de refeição, que eu posso tomar o shake no café da manhã, eu preparo várias receitinhas com shake, coxinha proteica, panqueca, né, várias coisas. E o whey, ele não é um substituto de refeição, porque ele tem 128 calorias, né? Então, não é uma refeição completa, né? Uma refeição completa, ela tem mais de 200 calorias, mas é parte de uma estratégia. Eu, por exemplo, tem muitos alunos que eu falo para tomar whey no meio da tarde no trabalho, que toma whey mais de uma vez ao dia. Toma lá, por exemplo, às vezes de manhã depois do treino e no meio da tarde. É a melhor alternativa para ele consumir a proteína, porque está no trabalho, não dá para levar ovo, não dá para levar queijo, não dá para ficar, sei lá, tomando leite, mas o whey ele prepara ali rapidamente e não vai chegar com fome à noite em casa, né? Porque às vezes passa tanto tempo sem se alimentar e aí a hora que tem a oportunidade de comer acaba exagerando. Tá? Show de bola. Acho que a Maraísa perguntou alguma coisa aí, né, Fabi? Eu não estou conseguindo ler. Sim, eu já vou ler aqui. Está acabando o nosso tempo, e aí o que ficar de perguntas, gente, levam para o seu coach, a gente tem acesso até a Ju, e ninguém vai ficar sem resposta, porque senão a gente fica aqui a noite inteira e adoraríamos, né? É muita informação, muita coisa bacana. Tem que marcar a próxima. Isso, vou marcar a próxima, vocês já vão pensando aí nas dúvidas, mas se der tempo rapidamente, Ju, a Érica está perguntando aqui o que indica consumir de pré e pós-treino, e quanto tempo antes e depois, você já falou um pouco aí do pós, né? E a Marisa está perguntando, pode tomar as cápsulas BCA como pós-treino no lugar do whey? Não. A cápsula de BCA, ela não substitui a proteína, tá? Ela não tem a quantidade de proteína, tá bom? O whey protein, ele já contém BCAA na sua composição, tá? Porque são aminoácidos. Mas o BCAA não contém os 25 gramas de proteína que uma dose de whey protein contém. Então, não substitui. Não pode tomar a cápsula de whey e ir no mercado buscar filho. Não pode aquela rotina doida, tá bom? É só com BCAA. E antes do treino, preferencialmente, carboidrato. Pode ser até um shake 1 hora antes. Ou uma fruta, ou um suco de uva, de laranja, alguma receitinha assim que seja fonte de carboidrato, tá bom? CR7, né, Ju? A galera que tá CR7, gente, é um isotônico que você pode, aí sim você pode tomar ele imediatamente antes do treino, porque ele é imediatamente absorvido, tá? É diferente de quando, por exemplo, eu como uma fruta, uma banana. Embora seja carboidrato, vai ter o tempo da digestão dela, cair no meu estômago, até aquela glicose cair no sangue.
O CR7, ele é um isotônico que ele é assim, é tipo atleta, né, que está lá fazendo atividade e já vai sendo absorvido, já vai para a corrente sanguínea. Então, é uma absorção diferente. Então, o CR7, para imediatamente antes do treino, ali 10 minutinhos antes, durante o treino, se seu treino está bem intenso, também, sabe, quando você começa a ficar cansado, sem ânimo, não consegue terminar aquela aula, aí você pode também tomar o CR7, que ele repõe um pouquinho de energia. Não, é muito legal, Ju, te ouvir. A gente trabalha, eu vou falar por mim, trabalho com isso há muito tempo, né? Com a suplementação, não sou nutricionista, não tenho esse conhecimento, mas além de trabalhar com a suplementação, a gente usa, então a gente sente tudo isso na prática, né? E é muito legal quando a gente começa a ouvir você falar, porque a gente fala assim, é verdade, sem o CR7, o treino é outro, péssimo. Eu que adoro treinar, né, Fabi? Amo. Vou por livre e espontânea não, né? É obrigação, mas... Então, assim, a gente entende também como é que o corpo reage, o nosso resultado físico mesmo, quando você sai do treino e toma um pós-treino adequado, quando você, antes de dormir, tem a rotina de implementação do colágeno. A gente entende, por exemplo, teve uma pergunta aí, mas então o quê, né? Quando eu não quero arroz e feijão, poxa, não quero arroz e feijão, mas toma o shake, porque afinal de contas o shake ele faz o déficit calórico e ele te dá aquilo que você precisa em termos de nutrientes. Então, é muito legal entender, pelo menos é assim que eu vejo, que os produtos da Herbalife, eles são direcionados para nos ajudar a alcançar resultados em todas as áreas, em todos os períodos do dia. É claro que aí cada um precisa do seu coach e também, por que não passar por você, né, Ju? Para que Exatamente. tenha específica, né? Por exemplo, quando a Célia perguntou, mas e o jejum? Depende da rotina dela, que horas acorda, que horas dorme, o que faz durante o dia, né? De repente alguém, como você falou do whey, vai para o trabalho, não pode levar marmita, então o whey é uma estratégia. Então, o importante, acho que aqui, me corrija se eu estiver errada, é entender que os produtos não são apenas produtos que eu vou usar por um período que eu quero emagrecer. Não! Os produtos... É um estilo de vida. É um estilo de vida e que te dá a possibilidade de criar estratégias para que você continue alcançando bons resultados, independentemente de como está a sua vida. Uma vida louca, uma vida mais tranquila, o tempo todo fora de casa, eu posso cozinhar. Então, isso é o teu coach, junto com a Ju, que vão poder fazer esse trabalho de orientação. Estou correta, né, Ju? É isso mesmo, exatamente. Tudo depende da rotina, da necessidade de cada pessoa, né, da adaptação, né? Tem pessoas que começam ingerindo um chá, uma fibra, começa desinflamando o organismo, e daqui a pouco o próprio organismo já sente essa necessidade de mudança de paladar. Porque quando todo mundo começa, o organismo está inflamado e mal sente o sabor dos alimentos, o prazer em comer. E a gente vai conquistando tudo isso com a mudança, né? Com a desinflamação, na verdade. E por falar em desinflamação, né, Fabi? A gente tem algumas estratégias potencializadoras aqui. Eu só vou fazer, antes da gente ir para essa parte, eu só queria te fazer mais uma pergunta aqui, que meu celular está tocando, uma cliente falou assim, pergunta. Então, assim, só rapidamente, né? A nutrição da Herbalife, principalmente shake, tá? É indicado para quem vai fazer a cirurgia bariátrica e para quem já fez? Sim, com certeza. Okay. Certeza. Com certeza, até porque na cirurgia bariátrica, que é uma das minhas especialidades, sempre trabalhei com cirurgia bariátrica, é muito desafiador, mas precisa focar em proteína. É isso, né? Cirurgia bariátrica, o foco é aumentar o consumo de proteína. Tanto antes, para que tenha uma boa cicatrização, e depois, para não ficar aquele cabelo espigado, para não perder massa muscular, porque tem pessoas que operam e não conseguem carregar uma sacolinha de supermercado, tá? Então, excelente, sem contraindicação, tá? Até porque, e além do shake e do whey, porque assim, o whey, gente, é para vida na bariátrica, né? Mas ômega 3 e vitamina D.
Porque quem faz bariátrica tem uma maior propensão a desenvolver osteoporose. Altera a absorção de vitamina D e cálcio. E aí a gente tem a suplementação de vitamina D e cálcio, né? Então, não tem por que não usar. Tem tudo para todo mundo. E aí, Fabi, a gente tem um presente para entregar, mas antes, eu sei que você está louca para falar, para explicar para a galera de uma maneira mais simples, de algumas estratégias potencializadoras que a gente tem, e que aí vocês estão aqui assistindo a gente. Galera, vocês já entenderam que agora no inverno que a gente constrói é mais fácil construir resultado. Então, pega essas dicas da Fabi aqui e conversa com o teu coach. Pede para ele te ajudar. Você vai falar primeiro de qual estratégia, Fabi? Tá, vou falar já, Carol. Só a última pergunta, Carol. Como eu acho muito importante, o pessoal colocou aqui, estão perguntando sobre o colágeno. Como nós somos apaixonadas no colágeno, a gente sabe tudo que ele é capaz de fazer, eu acho que vale a pena o pessoal ouvir da gente. Colágeno? Então, alguém perguntou aqui, ó, fazer uso do colágeno aumenta o colágeno mesmo ou não? Explica um pouco mais. Depois só a Érica está pedindo o contato da Ju, fica tranquila, tá, Érica? A gente passa. E, Murata, você quer ter alguma pergunta? Não sei se foi por engano, e ele ergueu a mão. Então, vamos lá do colágeno para a gente ir para as estratégias, para a gente liberar a turma aqui. Bom, então vamos lá. O colágeno, sim, é super importante a gente fazer a reposição. Porque o que acontece com o colágeno? A gente precisa repor, porque a gente vai perdendo cada vez mais. Chegou lá nos 20 anos, é ladeira abaixo o colágeno. Então, precisa... 20, né? Agora, quem já passou um pouquinho de tempo dos 20... Aí a gente começa a ver assim, né? A gente fica se vendo, né? Fala, nossa, né? Tá tudo caindo. Então, não é só o colágeno, tá bom? Então, o colágeno, ele tá dentro de toda essa estratégia. Consumir, porque assim, uma dose de colágeno, gente, tem exatamente 8,8 gramas de proteína, de aminoácido. Só que lembra que eu falei, mais ou menos, uma pessoa de 70 quilos precisa de 100 gramas de proteína por dia. Não adianta passar o dia comendo pão, macarrão, né, sem as proteínas e consumir colágeno, uma dosezinha, achando que vai surtir efeito, tá bom? Então, o colágeno, ele tem, o que a gente tem, por exemplo, que é o melhor tipo de colágeno que você tem contra outras marcas, porque o melhor tipo de colágeno, e a Herbalife priorizou isso, é o Verisol, que são os peptídeos de colágeno. São partículas muito pequenininhas de colágeno que são melhor absorvidas no organismo. E quando a gente consome ela sozinha, por exemplo, como a Fabi falou, antes de dormir, por exemplo, né, em vez de você ir lá e tomar uma bebida gorda, você vai lá e prepara uma dose de colágeno. Então, mas faz parte de toda essa estratégia de uma nutrição equilibrada, que atinja as suas necessidades de proteína, e você adiciona o colágeno Verisol, que contém esses peptídeos de colágeno que vão ser absorvidos. Aí a gente vai freando todo esse processo de perda de colágeno, tá? Perfeito, Ju, obrigada. Carol, então vou começar compartilhando aqui uma das estratégias que nós, coaches, aqui somos suspeitos e apaixonados, né? E até vocês vão entender, depois, lógico, vocês vão pegar detalhe com o coach de vocês, mas de tudo de bom que foi falado aqui, do chá, do shake, das receitas, do colágeno, das fibras, tem uma estratégia, gente, que chama Slim Day. Slim Day, ele é um dia perfeito para fazer um detox. Essa semana é ótima, porque a gente vem de um feriado prolongado, vem de um dia dos namorados na segunda-feira, então quem por esses dias aí, é uma excelente estratégia, onde a gente consegue eliminar de meio quilo a 2 quilos, 2,5 quilos, depende, lógico, de cada corpo, cada metabolismo, mas nessa estratégia Slim Day, você passa um dia todo só a base de nutrição Herbalife, então ali você vai ter a possibilidade de fazer 3 refeições com receitas diferentes lá do seu coach. Vai tomar muita fibra, muito chá, muito colágeno, muita água. E o seu coach vai te dar todos os detalhes de como você faz isso. É uma das que eu sou mais apaixonada aqui, porque a gente tem um resultado rápido e tem a oportunidade de conhecer vários produtos numa pancada só. Às vezes você não sabe por onde começar. Começa pelo Slim Day. E depois o teu coach vai te orientar como que você continua. Quer compartilhar alguma top aí também, Carol?
Ô, Fabi, eu quero. Você sabe que eu sempre fui apaixonada pelo Slim Day, né? Mas agora eu resolvi mudar. Eu tô de amor novo. Gente, eu tô apaixonada, porque assim, dentro da Herbalife, a gente tem algumas estratégias potencializadoras. O que significa isso? Elas potencializam o seu resultado. Então, você aprende com a Ju como comer bem, como se alimentar, como suplementar, mas você pode potencializar tudo isso, ou seja, ter resultado mais rápido. E a gente sempre aprendeu, eu pelo menos sempre aprendi, que existe uma estratégia maravilhosa chamada mini lipo, focada principalmente na barriguinha. Sabe aquela faixa de Gaza que está sempre em conflito? Lá. Só que agora lançaram a Trilipo, Ju. Ju, eu estou com 5 clientes nesse momento do meu espaço fazendo a Trilipo. 5. Nenhuma delas está aqui nesse momento, eu acho. Senão eu ia pedir o depoimento delas. Impressionante. 5 centímetros nos primeiros 5 dias, 4 centímetros nos primeiros 5 dias, 6 centímetros em 10 dias. Assim, incrível. E para isso é a junção do cálcio, que você falou muito bem, né? Que é o nosso extra cal, do Herbalife Line, que é do ômega 3, aliás, que é o nosso Herbalife Line, do chá, que eu sou enlouquecida, o chá herbal, do multivitamínico e do Fiber Bond. Então, assim, gente do céu, se você pegar tudo que a Ju falou e entender que agora é no inverno, é hora de se cuidar e ainda colocar a Trilipo, Fabi, vai ficar todo mundo com cinturinha assim. Não, todo mundo não, que os meninos não vão querer, né? Mas os meninos, as meninas vão ficar com cinturinha assim e os meninos vão ficar, como é que é? Chapados, né? Com aquela barriga forte, né? Que aparece só os gominhos. Eu tô maravilhada. E olha que eu uso os produtos há 19 anos. 19 anos. Né? Então, assim, vale a pena. São estratégias com os mesmos produtos, mas é a combinação. Eu costumo dizer que a gente aprende lá no colégio que a ordem dos fatores não altera o produto, né? Não tinha uma frase assim, que sempre tinha um professor que falava isso? Sim. Gente, mas na nutrição, não, a ordem dos fatores altera. Né? Então, se eu como proteína antes ou depois, que horário que eu coloco carboidrato, como eu faço essa misturinha, né, da mini lipo, da trilipo, né, o que eu consumo em cada momento do meu dia. O colágeno antes de dormir, a ordem dos produtos faz diferença, altera, né? Então, isso é bem interessante aí, né? Sempre criando estratégias novas para ter resultado. Com os mesmos produtos, mas eu costumo falar, né? Quem passa comigo, às vezes eu falo, olha, pode ser que eu não mude nada que você come, não vai ter nenhuma novidade, mas eu vou pegar tudo, vou misturar e reorganizar, né? Porque a forma com que está distribuído ao longo do dia não está legal, não está dando resultado, ou está dando um resultado negativo. E quando a gente redistribui, nossa, as pessoas ficam super felizes. O ômega 3. E agora, Fabi? A Célia tem uma dúvida. Só isso. O ômega 3, qual horário é bom tomar? Não importa? Após as refeições, preferencialmente, tá? O almoço. Depois de café da manhã, de almoço e de jantar. Tá bom? Certo, depois tudo bem. Refeição. Tá bom, vou procurar vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Espera aí que não acabou, vocês estão... Não, vocês não estão saindo, eu vou ficar mais. Eu pensei que vocês fossem... Pois não, estou te ouvindo. Fala, desculpa. Imagina. Fica aí que tem um presente bacana para todo mundo. Tá bom, o que mais, valeu. Fabi? Eu vou contar uma, Carol, que eu sou louca aqui também. Chama Fiber Mix. Depois tem um outro nome que eu vou falar aqui, que eu vou pedir para o Emílio desligar o microfone dele, desligar o áudio dele, senão ele briga com a gente, né, Carol? Eu vou fingir que eu não vi que o Emílio está aqui. O Fiber Mix é aquele que a gente chama de seca-barriga? É o próprio, gente. O apelido carinhoso dele é seca-barriga. Ele é poderoso. Então, você pode tomar no espaço, pode tomar aí no cross, pode ter os produtos para tomar em casa. O que ele faz, gente? Como a Ju falou, embaralha tudo aí, mistura. Então, esse a gente mistura o poderoso chá verde, que é o herbal, a proteína tão falada aqui, saciedade, massa magra, pós-treino, e mais a Ju também falou aqui da importância para o nosso intestino. Então, esse mix todo, toma nos intervalinhos. Sabe aquele horário do pãozinho do escritório, do bolo, do pão de queijo, né? Principalmente agora no inverno.
Você tá rindo, né, André? É aqueles lanchinhos. Todo mundo tem um pote, né? Todo mundo tem um pote com biscoito, né? Seja em casa ou no trabalho, né? Tem que trocar esse pote. O quê? A torta de limão? Aquele horário ali, Fiber Mix, gente, carinhosamente chamado por seca-barriga, porque realmente ele vai acelerar o metabolismo, vai dar saciedade e vai trabalhar intestino. Chama lá seu coach, ele te dá mais detalhes, como prepara, é tudo muito fácil, é uma excelente opção aí dos intervalos. Quando a gente organiza a rotina, quando o seu coach, quando a Ju organiza a rotina, shake no café da manhã, um shake no almoço ou jantar, um prato bem feito, ok, né? E os intervalos? É aí que o bicho pega e é aí que muita gente erra. Então, fica a dica. Fica a dica. Exatamente. E, Fabi, a última dica que eu vou dar, na verdade, são 2 dicas, tá? Que eu vou dar aqui ao mesmo tempo. Porque uma é um produto que você pode usar com tudo isso, mas também pode usar sozinho. Porque ninguém aqui, eu acredito, que é tão perfeito assim, que faz tudo correto o tempo todo, todos os dias. Né? Eu vou começar por mim, né? De vez em quando eu tenho períodos que eu estou bem focada, eu tenho períodos que parece que tudo desanda, Ju. Parece que tudo meio que sai do lugar. Então, somos gente, humanos. a gente Então, assim, tenha sempre com você, de verdade, do fundo do coração, o Fiber Bond. O Fiber Bond são tabletes de aveia e beterraba, tá bom? Nenhuma contraindicação, mas ele vai te ajudar a absorver aquela gordura que já faz parte do seu corpo, já está no seu corpo, né? Entrou por engano, mas já está lá. Ou aquela que você vai dar uma jacada, vai dar uma, né? E faz com que a gente não absorva essa quantidade de gordura. Então, ele é uma fibra, né? Como eu falei, de aveia e beterraba, mas a gente fala que ele chupa a gordura e, com uma boa dose de hidratação, ajuda a eliminar essa gordura através do bolo de massa fecal. Então, assim, ele é o melhor companheiro da gente, tanto, eventualmente, quando a gente vai dar uma abusada, já sabe que vai dar uma abusada, vou para a pizzaria, vou para a churrascaria, enfim. Ou para aquelas pessoas que realmente têm uma visceral mais elevada, estão num controle de peso, estão num programa mais focado. Então, assim, tenha sempre, sempre com você. E aí, para eu terminar, como eu falei que junto, né, com a hidratação, ele é muito importante, e a Ju já falou bastante agora na questão do inverno, dos chás, da hidratação, de aumentar a temperatura do corpo. Galera, é um sucesso, tá? Nessa época do ano, você tomar o seu chá herbal quente, mas eu, Ju, coloco as fibras junto. Então, olha que legal. Fica muito mais gostoso, fica quente, aquece o corpo e a gente coloca a dose de fibra. Então, por exemplo, eu copiei aí da Fabi o limão tea, que agora a gente tem, mas eu faço como? É o chá herbal com a fibra de limão. Aí você tem aí o hot orange, né, Fabi, que eu copiei de você, que é o chá de laranja. A gente acrescentou a fibra de manga e o vinho quente, né, que é o chá herbal de canela com a fibra de uva, e você ainda pode colocar um pouquinho de cravo. Fica sensacional, a gente fica quentinho o dia inteiro e ajuda pra caramba. Acho que a gente já falou estratégia demais, né, Fabi? Tem muita coisa, né? Vamos deixar um pouco para a próxima, né, Carol? Senão eles não vão entrar na próxima. Não vamos mostrar todas as nossas armas de uma vez só, senão a gente fica fácil, né? É isso aí, isso aí. Então, vamos mostrar o presente, Carol? Vamos. Então, vamos mostrar o presente aqui para vocês. A gente falou de tanta coisa gostosa de inverno, então nós preparamos aqui umas receitinhas bem práticas para fazer em casa. Eu vou mostrar aqui para vocês. E depois, como que você vai ter acesso a isso? Você vai chamar o seu coach, vai falar que você esteve numa noite maravilhosa aqui com a gente e que você viu essas receitinhas aqui, que ele vai te entregar esse e-book. Tá aparecendo aí, Carol? Ainda não. Ainda não? Mas já vai aparecer, peraí, agora sim. Aqui tá aparecendo. Então tá, gente, eu vou passando aqui rapidinho, mas fiquem tranquilos, vai chegar aí na mão do coach de vocês, vocês vão receber. Então, esse aqui é um mingau quentinho, então, hoje eu fiz no meu espaço, foi meu almoço maravilhoso. Sopinha, essa aqui é sensacional, a gente está dando a dica aqui de cenoura com gengibre, mas você pode trocar aí a cenoura por uma abobrinha, por brócolis, alguns legumes legais, e o delicioso chocolate quente, que também pode ser feito aí com outros sabores,
né? Mas é muito comum o chocolate quente nesse inverno, você não precisa deixar de tomar seu chocolate quente, mas ele pode ser saudável e te auxiliar aí no emagrecimento. Bom, é isso, né, Carol? É só avisar que quem ficou aqui até agora, peça para o seu coach, né? Esse PDF com as receitinhas de inverno. Nem ele sabia que ia ter esse presente hoje, então não é culpa dele. Peça para ele enviar para você. Se você não pedir, muitas vezes ele nem sabe que você está aqui. Às vezes está num outro computador, está logado com outro nome. Então, essas receitas é para quem estava conosco na nossa live, prestigiando aqui, aprendendo e compartilhando. Já manda a mensagem para o teu coach falando que você quer o e-book e ele vai enviar, ele vai pedir para a gente envia para ele envia para você. E eu quero terminar aqui falando que, Ju, você é maravilhosa, você arrebenta, você é a pessoa que nos direciona, que nos ajuda a ajudar as pessoas. Então, fica aqui, em nome de todos, o meu muito obrigada a você, sabendo que a gente tem aí essa parceira que entende tudo de nutrição, mas que também entende tudo de suplementação. E eu fico aqui em nome de todos os coaches, agradecendo a presença de todos e passo a palavra para a Fabi. E depois, se você quiser falar, Ju, um beijo, tá? Obrigada. Gente, só gratidão aqui, realmente, pela Ju, sempre aí à disposição. O que seria de nós sem a Ju, né, Carol? A gente sempre está gritando, a Ju sempre pronta a atender, a fazer as lives, ajudar. O que seria de nós, eu não sei, mas ela teria uma vida mais fácil sem a gente. Seria mais fácil sem eu e a Carol perturbando ela. Ju, é receita nova! Então, gente, tudo que vocês comem ali nos espaços, né, quase todos os passos, né, Carol? Quem está alinhadinho aqui com a gente sabe o que está comendo de calorias, de fibra. A Ju está calculando ali para ninguém perder o foco, para a gente realmente construir um resultado bacana de forma De norte a sul do Brasil, né, Fabi, a receita é a mesma. Então, a gente calcula, né, a forma que fica mais gostoso, que fica mais saudável, que fica nutritivo, que sacia. Então, isso é muito legal. Sim, e aí, gente, até quem quiser passar pela Ju para ter um acompanhamento de uma nutricionista alinhado com a suplementação Herbalife, também chama seu coach, ele vai te orientar. E, Carol, obrigada pela parceria, Ju, obrigada pela parceria, coaches que entraram, clientes, aguardem que tem muita coisa boa. Esse inverno vai ser quente, né, Carol? Esse inverno vai ser quente. Nós estamos preparando muita coisa boa aqui para vocês. Obrigada aí de coração. Com você. Um abraço. Obrigada, pessoal. É sempre um prazer estar aqui ajudando vocês. E contem sempre comigo, como elas disseram, tem a possibilidade de passar em atendimento individualizado comigo, eu já faço esse trabalho com todo o pessoal aqui, então veja com o seu coach, e eu estou sempre aqui, né, para facilitar a vida de vocês, como eu já comecei dizendo aqui nessa live, né, eu quero trazer leveza e não dor e sofrimento para vocês, é esse meu maior objetivo aqui, que vocês sejam felizes com a saúde de vocês e o corpo de vocês. É isso aí, gente. Obrigada, uma boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.